Olá amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. O tema aqui hoje é sexo, seus tabus e como ele pode interferir na felicidade do casal. O que vamos falar aqui vale para casais já casados ou que vivem juntos há muito tempo, namoridos, né? Ou que estão se aproximando, né? Estão namorando, enfim. Porque nós vivemos um momento de véspera de um evento também de marketing, vamos dizer assim, bem sucedido, que é o Dia dos Namorados, né? Não vamos aqui deixar de reconhecer que a própria mídia ajuda muito no enfoque desse dia, que é uma homenagem aos namorados, e que mexe com o sentimento de casais, de namorados, enfim, naquela semana e no dia, né? Como, de repente, se fosse tudo para resolver, né? Inclusive uma relação, e não é bem assim, mas que é importante para o romantismo, e quem sabe para fortalecer um relacionamento, mas não é tudo não. Porque não basta viver o glamour desse momento. Para que exista amor, paixão e um relacionamento duradouro, não basta o romantismo de um dia dedicado, uma semana, a tal evento. A tarefa de dar certo um relacionamento vai muito além e envolve alguns comportamentos e atitudes que vão pesar muito na tentativa de se lograr êxito. Nós vamos então conversar, e vai ser uma conversa muito séria e também, por que não dizer, em algum momento descontraída, com uma pessoa que se dedica a lidar com essa questão de relacionamentos de casais. Ela é terapeuta em família, é terapeuta de casal, é terapeuta de indivíduo, de pessoas individualmente, especialista em luto, perda, separação e sexologia clínica. Tudo bem, Cleri? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Show de bola. Então vamos lá. Não são poucas as perguntas e, claro, a gente tem um tempo aí, né? A gente não vai querer alongar muito a entrevista, porque as pessoas gostam de assistir, mas de repente... Mas que vai ser bem interessante, com muitas perguntas, vai ser, com certeza, eu imagino. Primeira pergunta, Cleri. Sim. Numa relação de um casal, no seu início, precisa ter, isso é fatalmente, né, acontece entre dois, química entre os dois, precisa-se ter uma percepção de que pode haver uma afinidade, né, uma compatibilidade, mas precisa, enfim, o que mais ter, Cleri? Tá, Victor, assim, essa pergunta é muito abrangente. Eu gostaria de falar o seguinte: quando você se relaciona com uma pessoa, quando você conhece uma pessoa, vamos lá, digamos você está numa balada, tá? Tem vários homens e várias mulheres. Sim. Por que é que você se identifica com um homem ou uma mulher? Então, se você me permite, eu gostaria de fazer assim, ó. As relações, quando você conhece alguém, é como se fosse um iceberg. Um iceberg moderno. O que é isso, um iceberg moderno? Você olha para uma pessoa, vou pegar o meu instrumento aqui. Tu está dando um exemplo aqui prático. Você olha uma pessoa, tá? É bem prático. Esse aqui é um homem, esse aqui é uma mulher, certo? Ok. Você olha para uma pessoa, você está enxergando parte dessa pessoa, ou seja, a aparência. Só que na realidade é todo um contexto, tá? Aí quando você olha para essa pessoa, há uma comunicação. Você preenche na pessoa uma necessidade, a pessoa preenche para você uma necessidade. Essa necessidade chama-se contrato secreto de relacionamento. Então,
Eu conheço, eu gosto do olho, da aparência, do estilo, do jeito, da maneira como a pessoa se comporta naquele evento. Ok, Ou naquela situação. ok. Só que essa pessoa, ela vem cheia de bagagens, Sim. tá? Então a gente fala assim, ó, que quando eu venho para uma relação, o homem vem para uma relação, ou a mulher vem para uma relação, ela vem com o kit completo de toda a família de origem. Então a mulher vem com o kit dela, o homem vem com o kit dele. Digamos que essa aqui seja a mulher. Ela vem com o kit dela e ele vem com o kit dele. Só que eu, no primeiro momento, olho, enxergo e gosto. Tá tudo certo. Aí eu começo a me relacionar. Quando eu começo a me É relacionar... o chamado bater o olho e deu. Nossa! Meu Deus, aquilo puxa, dá um estilo diferente dentro. Sim. Aí, na medida que eu vou me relacionando, eu vou conhecer essa pessoa. Quando eu conheço essa pessoa, eu começo a me encantar mais ou menos. Se eu me encantar mais por essa pessoa, é porque ela preencheu uma necessidade interna. Vitor, assim, ó, essa necessidade interna, ela nem sempre é consciente. Às vezes ela é inconsciente. Então, olha só que interessante, quer ver? Então, eu faço um contrato secreto com esta pessoa. O que é esse contrato secreto? Olha só, a mulher. Vamos pegar a mulher, tá? Eu faço um contrato secreto com este homem. Secreto, eu não vou falar porque nem eu mesma sei. Que de certa forma é inconsciente. É inconsciente. Então, esse contrato secreto, ele está baseado naquilo que eu tive com o meu pai ou com a minha mãe. O meu primeiro amor, a mulher, o primeiro amor de uma mulher, Vitor, é o pai. A questão O do primeiro complexo amor é o complexo ético. O primeiro amor de um homem é uma mulher. Então, olha só, eu faço um contrato. Qual é o contrato? Agora, bem interessante. O homem, quando ele faz um contrato secreto que é inconsciente, ele fala assim para a mulher: você promete manter uma relação afetiva, sexual constante, frequente? E ela mesma responde: sim, mas não houve uma fala. Ela: você promete me dar segurança, proteção, ser carinhoso, afetivo? Sim. Aí os dois vão para um namoro. Nesse namoro, na medida que a pessoa vai se conhecendo, ela vai ver, puxa, esse cara, não é bem isso aqui. Pois é, mas aí tu já sabe de algumas perguntas que eu te antecipei aqui. Eu preciso fazer a segunda pergunta porque ela tem... Fortalece essa. Exatamente, ela está extremamente ligada à primeira que tu já está respondendo, que diz assim: as mulheres muitas vezes querem um segurança, Proteção. Querem um príncipe, querem um ajudante caseiro nota 10, 1001. ou um cozinheiro, melhor dizendo, 1001. Isso é verdade? Sim, é verdade. Mas o homem também, olha só, dos casos que eu atendo lá no consultório, é uma coisa bem interessante. A mulher, ela busca um homem que dá proteção e segurança. O homem quer ser admirado. O homem quer ser desejado todos os dias, de preferência com a frequência bem mais, digamos, forte do que uma mulher. Então, essa mulher, ela quer isto. Mas, Vitor, nós temos que entender, essa mulher vai escolher um pai para casar. Se a relação dessa mulher com este pai é bem resolvida, que a maioria não é, ela vai cobrar desse marido aqui comportamentos que ele não vai poder dar. Porque é o pai quem tem que dar. Então a mulher quer o que desse marido? Uma proteção, uma segurança. Aí, como você falou, desde financeiro, desde suporte afetivo, desde companheiro, desde lavar a louça, secar a louça. E aí é o maior problema, porque ele não sabe disso. Aí eu pego ele agora. Ele busca uma mãe para casar, porque o primeiro amor de um homem é a mulher. Só que essa mulher, ela não sabe que ele pensa o quê? Você tem que ser aquela mãe que eu tive, mas não tem aquele entendimento. Então, o homem se decepciona porque ele esperava que ele ia ter na mulher aquela mãe que ia cuidar, mas uma mulher todos os dias na cama. Aí começam o quê? Os conflitos.
porque não há uma fala. Sim, mas daí aí que nós vamos... Eu vou O quê? Sim. até... Eu vou colocar duas perguntas juntas agora. Pode ser. Que você disse, numa conversa preliminar que nós tivemos, assim, Sim. tem uma escada, tem a paixão instantânea e de início, no relacionamento, depois se ficar juntos ou gostar, e o amar por último. Mas, dentro do que você estava dizendo, Sim. o relacionamento começa ou pode começar a ir ladeira abaixo quando falta comunicação, você falou? Sim. Vamos lá, vamos falar de amor, paixão e gostar. Ou então, paixão, gostar e amar. Olha só. Quando os casais procuram uma terapia, Vitor, eu acho que é importante colocar situações reais, né? Sim. As pessoas têm convicção que quando elas estão apaixonadas, elas estão amando. E não é assim. E não é. Olha só. A paixão dura de 6 meses a 2 anos. Isso é comprovado no dia a dia, no consultório. Então você pode, olha só que interessante, você pode namorar alguém, gostar dessa pessoa e se apaixonar. E depois desapaixonar e não querer mais a relação. Ou você pode se apaixonar por alguém, desapaixonar e querer continuar aquela relação. Ou a pessoa pode simplesmente gostar. Daí, eu vou responder a tua pergunta. E daí assim, ó. A paixão, ela é fantasticamente terrível. Porque essa pessoa que se apaixona, ela acha que está amando. Daí ela namora, e no prazo de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 7 meses, ela resolve casar. Porque ela está amando. De repente, ela chega no consultório e fala, Cliri, eu não amo mais minha mulher. Ou eu não amo mais o meu marido. A paixão excessiva pode ser uma ilusão. Então, a paixão, ela tem um prazo determinado, de 6 meses a 2 anos. Sim. Pode ficar um sentimento de gostar. O gostar, ele é bom, porque ele pode aumentar a intensidade. Mas uma coisa importante que eu vou te dizer, ó. Olha só como é muito importante isso. Esse engano de estar apaixonada e achar que ama é terrível. O amor não acaba. Tem homens, mulheres que chegam pra mim e falam, eu amo, Cliri, ó, eu amo meu marido, eu amo minha mulher, mas eu traí. Cara, o amor não causa danos, o amor não é maléfico, o amor não é troca, o amor é dar, é dar, é dar. Nesses meus quase 30 anos de consultório, desculpe te dizer, eu nunca vi um casal que se ama. Por quê? Porque há uma exigência, porque tu não me abraçou, você não me beijou, você não me deu carinho. O amor não faz isso. Exato. Então, quando as pessoas começam a perceber que essa relação aqui, ó, tá conflituosa, elas não sabem nem como resolver, porque na relação inicial nunca teve a fala. Pois é, e aí é que vem aquilo que tu frisa muito, a necessidade de uma comunicação constante. Aberta, constante. Eu gosto disso, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Na terapia, sabe o que a gente fala? Eu preciso comunicar ao meu paciente a minha queixa. As pessoas não usam esse termo. Elas falam reclamar, 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 reclamar. Vitor, queixa não se discute. Então o Vitor tá lá com a namorada dele, chega lá e fala, olha, minha namorada é assim, 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 assim. Isso é uma queixa. A sua namorada, ela não deve questionar a sua queixa. Ela deve olhar para você e falar assim, ó, tá, mas o que você sente com a minha queixa? Ah, eu me sinto chateado, triste, desamparado, desamado. O que eu posso fazer para essa sua queixa ser resolvida? As pessoas não fazem isso. E daí elas internalizam, elas se fecham, elas não perguntam, elas não falam. Sim. É aquela famosa, o carrinho da montanha-russa. Pois é. E até aí vale a gente falar do seguinte, tu falou no início da entrevista na questão do contrato secreto. Ou inconsciente. Isso.
E agora está muito em voga, Sim. até ouvi numa outra entrevista, num outro veículo de comunicação, essa questão do contrato em si, no papel, fazer contrato de relacionamento, seja de namorado, seja de casal, casado, Sim. etc. e tal, com condicionamentos, né? E aonde entra Cheio de muito ressalvas. forte hoje a questão do material, né? Do Meu material. bem e meus bens. Exatamente, do material. Sim. Como é que você vê isso? Isso aí, o contrato no papel vem para ajudar? E claro que não tem como deixar de reconhecer que hoje, do jeito que está o mundo, vem para ajudar. Mas ele também pode atrapalhar numa relação mais de verdade, de autenticidade entre um e o outro? Vitor, assim, existem vários nomes para os contratos que são firmados entre dois homens, né? Então, o que eu observo no dia a dia? As pessoas estão muito preocupadas em firmar um contrato papel. Eu tenho isso, se tem isso, a gente vem embora junto, vamos separar isso, vamos separar aquilo, vamos juntar, e no final se separa, tem aquilo ali. Claro que isso é algo assim, ó, bom, há uma legitimidade, há uma segurança para ambas as partes. Claro. É legitima o que é de cada um. Não tem como ignorar. Não tem como ignorar. Mas daí, essa pergunta que você me faz, eu vou lá para o financeiro quando duas pessoas se unem. Se você olhar assim, ó, quando o homem ganha muito e a mulher ganha muito pouco, ou a mulher ganha muito e o homem ganha muito pouco, eu diria que é um jugo desigual. Sim. Ou seja, como que eu vou fazer com as despesas da casa? Se há uma comunicação, ó, eu vou pagar isso, você vai pagar isso. Digamos, uma mulher paga água e luz e o homem, ele arca com todas as demais despesas. No final aqui, sobra alguma coisa para a mulher e alguma coisa para o homem. Se naquele papel que eles fizeram, Vitor, diz que o que é meu, o que é seu, que ânimo essas duas pessoas vão ter para construir coisas juntas. A não ser que naquele papel conste que o que nós tivermos depois disso daqui vai ser meu e seu. Mas daí entra uma grande situação. Esse homem ganha demais, ou ganha bastante, essa mulher ganha bem menos. Ele assume todo. Como que vai ficar esse bem que eles vão comprar se ele botou mais, digamos, colocou mais financeiro? Sim, mas aí começa a se salientar uma preocupação, quem sabe, exagerada com o material, né? com a posse, né? Numa possível separação. Vitor, quando duas pessoas se juntam, no primeiro momento, Vitor, eu busco uma necessidade emocional ser resolvida. Exato. Bom, resolvi, tá? Ok. Aí agora eu vou olhar para o lado. Eu não quero só isso daqui. Eu quero uma estabilidade, eu quero uma segurança, eu quero construir junto, eu quero ter também as coisas junto com meu parceiro ou a minha parceira. Ok. Aí entra para esse homem, para essa mulher, os valores que veio da família de origem. Se essa menina ouviu da mamãe dela ou do papai dela, olha, tu não pode depender de homem. Esse homem aqui, olha, as mulheres, elas são enganadoras, cuida com as mulheres. Esse papel que eles vão firmar vai depender dos valores que cada um traz e da necessidade daquela relação. Ok, ainda que, né, Clery, e falamos sobre isso também, Sim. numa conversa preliminar, e depois até eu trato disso que vou falar agora aqui numa outra pergunta. Lá atrás, a mulher não tinha obrigação, entre aspas, de ir buscar uma remuneração, Financeiro. um salário, um ganho financeiro. Isso. Porque ficava só em casa, cuidando da casa, dos filhos, etc. e tal. E isso mudou com o tempo, né? E nessa mudança... E aí vem a questão do movimento feminista e tudo, né? A Revolução Industrial, das necessidades, das obrigações, dos valores, dos preços e das carências financeiras. Ó, o que eu vejo, se você fizer uma avaliação do histórico, do que era a família,
família patriarcal, né? O pai tinha que prover todo o sustento da família. Isso. Os anos foram passando. Hoje existe família matriarcal. A mãe que é a provedora de tudo. Esses termos usados, essas necessidades do homem e da mulher trabalharem, isso é muito subjetivo e é específico de cada família. Ainda hoje tem homens só que trabalham e a mulher fica em casa no lar. Também tem mulheres que trabalham e o homem fica em casa. Isso. Tem mulheres que trabalham e ganham muito mais do que o homem. Tem homens que trabalham e ganham muito mais da mulher. Então, a mulher trabalhar... Mas existe nesses casos aí... Em alguns casos existe um perfeito entendimento e uma aceitação de que um ganha muito mais. Existe uma aceitação desde que essa pessoa que ganha mais, ela não use desse financeiro para colocar o outro num jugo. Exatamente. Imagino Se entrar a soberba de eu ganho mais, eu mando aqui, eu ganho mais, eu posso comprar, aí a gente fala assim que é um jugo desigual. Exato. É um jugo, um peso muito grande para quem está sendo... Se vale de uma condição própria melhor, financeira, para poder subjugar outro. O que a gente também trabalha na terapia, Vitor, é importante falar o seguinte, ó, quando há essa disparidade muito, o homem ganha muito, a mulher ganha muito pouco, na avaliação das comparações do dinheiro, do valor, nós elaboramos junto com esse casal, uma lista, o que cada um vai pagar, o que sobra. Há uma mesada em cima do percentual que a mulher contribuiu e do homem contribuiu. O resto coloca-se numa conta para investimentos, grandes investimentos, a longo prazo, médio prazo, curto prazo. Isso tem dado muito resultado. Agora, a necessidade da mulher trabalhar é muito mais uma... Se eu falar isso, as pessoas vão ficar bravas comigo, mas é verdade. Uma indução de uma sociedade que cobra que a mulher tem que ser independente. Pô, mas se ela casa com alguém, ela já está num jugo de alguém. Ou seja, eu tenho que encaixar alguma coisa com essa pessoa. Eu nunca vou ser independente. E eu não preciso ser independente. Eu tenho que ajustar as diferenças. Fantástico essa tua afirmação aí. Pronto. Fantástico. Porque daí se caracteriza a interdependência, né? Olha só, o que é cônjuge? E na interdependência, o casamento verdadeiro. Né? Um depende do outro. A parceria verdadeira. Ó, o que significa a palavra cônjuge? Ela vem do latim, significa jugo. O que é jugo? O jugo era aquele instrumento que era colocado nos dois bois para os dois puxar na mesma direção, no mesmo sentido. Um por lá, vamos junto, tem que ir junto, tu tá aqui comigo. Sim. E para isso, volta naquela pergunta que você fez, comunicação. As pessoas não conversam, Vitor, as pessoas não conversam. Sim, pois é, mas aí agora, e já passando para outra pergunta, Sim. Aí a gente sabe que existem outras questões que interferem, né, como o gênio dos dois, né? Personalidade. Vícios de um ou de outro, intromissão talvez até de parentes. Kit completo. É um kit completo. Sim. E aí então pode acontecer aquilo que pode ser... uma tragédia no relacionamento. Que você diz que muitas vezes a mulher deixa acontecer isso. E a pergunta é a seguinte: por que a mulher pode deixar acontecer uma infidelidade? Isso também vale para o homem, mas acontece mais, eu acho, essa pergunta é profunda. do homem trair do que a mulher. Não sei. Hoje tá parelho. Tá parelho? Tá parelho. Por que então pode deixar acontecer? Vitor, essa pergunta, ela é profunda, interessantíssima e uma tragédia. Olha só, todos nós, quando nós estamos num relacionamento, nós temos coisas a receber, né? Mesmo que nós estamos num iceberg, isso aqui é um mar, né? Esse aqui é um iceberg. Quando eu olho para um iceberg, eu vejo só o topo. Já vou responder a tua pergunta. Lá dentro tem um monstro que afunda navios. Então, esse aqui é o mar, esse aqui é o iceberg. Se eu levanto isso daqui, nossa, é muito grande o que ele traz para o casamento, é muito grande o que ela traz para o casamento.
Se essa relação, olha só, essa relação, eu coloquei, as pessoas falam assim, eu botei todas as minhas fichas nesse casamento, Cleide, eu já ouvi isso lá. Tá? Eu coloco todas as minhas fichas. Então, imagina as emoções, expectativas, sonhos, necessidades e um monte de coisa. Tá, ok. Aí, ela percebe que o marido, o príncipe encantado, que depois vira sapo, e que a madame grande, a mulher, não é mais a mulher da minha vida, o ideal não existe sim o real, o que eu faço? Descubro que o meu marido está me traindo? Bom, eu tenho várias alternativas. Ou eu faço de conta que ele não está traindo, porque eu perco muito mais saindo da relação do que ficando. O que eu perco? Estabilidade financeira, segurança, proteção, carinho. E o que é mais importante, que sempre eu escuto que a maioria das mulheres ou a maioria dos homens, elas ficam na relação por causa dos filhos. Meu Deus, tá? Família é uma coisa, casal é outra. Casal é homem e mulher. Família é tudo que tá junto, né? Os filhos que vêm junto. Então, quando uma mulher observa isso, quando ela percebe que a queixa dela, da infidelidade, a perda vai ser maior sair do que ficar, ela fica. Mas ela fica cheia de instrumentos de defesa, de desculpas que ela vai ficar. E tem coisas com o homem. Dentro disso, Vitor, dentro dessa pergunta, eu queria colocar também, existe a palavra perdão. Existe a palavra perdão. A palavra perdão significa, eu nunca vou esquecer aquilo ali, mas aquilo não vai pesar mais dentro de mim. Então eu tenho que sentar com meu marido, eu tenho que sentar com a minha esposa para ver o que levou ele a trair. E outra coisa importante, uma infidelidade não é um responsável, são duas pessoas. Isso eu quase apoio lá no consultório. Homem e mulher. O homem traiu a mulher. A mulher chega chateada, triste, com razão. E ela fala, olha só, querido, o que ele fez comigo? Ele fez isso comigo, ele me machucou. Mas ela não quer sair da relação porque tem muito mais perdas. Ok. Aí, para aliviar, ela tem que entender que se houve uma infidelidade, o casal, Vitor, está com problemas, não é o homem. Amigos, queremos, nossos amigos internautas que estão acompanhando essa entrevista aqui, que foi gravada e que pode ser assistida a qualquer momento pela Web TV Fronteira Noroeste. Nós queremos agradecer os nossos apoiadores, nossos parceiros, Sicredi, Livraria Knebel, Solda Rosense, Pacheco Fotografia, Álvaro Vieira, Advogados Associados, Restaurante Bocata, Quasat Solar, Cindy Lojas, Policlínica Santa Rosa, BR Fonia, Leuzen Control, Nelson Dutra Cirurgia Plástica, Squash Academia, Realce Noivas e Golfeto Artefatos. A prosa aqui está muito boa com a Cleri, terapeuta de família, de casais, sexóloga, e nós estamos falando agora desse tema, dessa questão de uma possibilidade de traição do homem ou da mulher. E com tudo que tu relataste, Cleri, agora faço a seguinte pergunta. Muitas vezes, e isso é objeto do tema do nossa entrevista aqui, a questão da atividade sexual interfere. O sexo não acontece de modo satisfatório entre os casais. Mesmo que existam outros problemas tantos aí. Isso também pode acontecer, né, Cleide? Bastante. E aí eu emendo com outra pergunta, se sabe, e isso já se leu muito por aí, já se ouviu em programas, etc., de que, por exemplo, a mulher, muitas mulheres não sentem orgasmo. Como é essa questão? Você também trata disso? O que é feito?
E também, de repente, o homem não sabe conduzir um processo, né, de procurar, de se aproximar da mulher enfim, de terem um relacionamento sexual prazeroso e satisfatório. Sim. Bom, Vitor, o seguinte, vamos lá. Para mim facilitar uma relação sexual, primeiro eu tenho que conhecer o meu corpo. O homem conhece o corpo dele, a mulher conhece o corpo dela. Muitas mulheres não sabem quais são as áreas erógenas, as áreas de prazer. Elas não sabem, porque elas têm vergonha de se tocar. Aí eu faço um parêntese e vou lá para a família de origem. E tu não arriscaria dar um percentual aí? Meu é muito. São Olha, muitas. tem mulheres que chegam no consultório e dizem que elas nunca sentiram orgasmo, elas fingem. 2021, tem mulheres que fingem orgasmo. E aí o homem acha que Tá feito na vida e não Aí é eu assim. pergunto pro homem, vamos então pontuar. Eu pergunto pro homem se ele sabe quando a esposa dele tem orgasmo. Aí ele me olha e fica embaraçado e me diz, não, de boa, vamos lá. Você sabe quando a sua mulher tem orgasmo? Ah, Cleri, eu acho que não. Eu acho que não. Então não é culpa do homem, não é culpa da mulher, é a culpa de toda uma educação que eu tive desde criança, quando esse menino botava a mãozinha dentro do calção e a mamãe dizia, tira a mão daí relaxado, tira a mão daí relaxado. Né? As menininhas, né, sentavam lá, se escondiam, aquelas brincadeiras de médico que a maioria fez, né? A mamãe descobria, era uma surra. Simbolicamente falando, essa mãe ou esse pai que fazia isso, ela dizia que sexo é feio, é pecado, é imundo e não pode. É essa mentalidade, principalmente uma mulher, ela vem pro casamento, para a relação homem e mulher. Então, o orgasmo, ele só existe quando uma mulher, ela se permite conhecer o corpo. Quando ela sabe o que é clitóris, quando ela sabe o que é penetração vagina, pênis. Quando esse homem sabe quais são as áreas que essa mulher gosta, né, que tem várias áreas erógenas no corpo de uma mulher, tanto do homem. Então, há toda uma estrutura da sociedade e começa a embutir nesse homem que ele tem que ter um pênis ereto o maior tempo possível e que a mulher tem que ter vários orgasmos. Então ela finge, na maioria das vezes, muito, porque ela tem que, digamos, alimentar esse homem com um orgasmo. Se a mulher não tem orgasmo, eu tenho casais que se a mulher não tem orgasmo, o homem se acha uma porcaria na cama. Então, o orgasmo, ele é bom, ele é extraordinário, ele é fantástico, mas uma coisa nós temos que entender. A mulher tem que conhecer o que ela gosta, falar pro marido, aí entra uma vergonha incrível. O homem tem que entender que ele não precisa ter uma ereção sempre, que ele não tem que ser o cara sempre. Pois é, e aí vem de novo o problema da comunicação. Comunicação. As mulheres acham que uma mera penetração vem um orgasmo, não é verdade. Tem um estímulo clitoriano, tem um estímulo de um beijo gostoso, um afago na cabeça, né, no cabelo, nas partes íntimas. Isso não é falado. Olha só, tu deve saber bastante também sobre a mulher não procura o homem. Essa frase, né, é uma frase até que é falado, vamos dizer assim, de uma forma muito velada, muito com cuidado, né, com discrição. A mulher procurar o homem procurar a mulher, significa buscar a relação sexual. Eu quero você, eu estou com desejo de você, mas e por que as mulheres não buscam os homens na cama? Que de repente, numa relação verdadeira, sincera, enfim, e de um casal dentro de casa, pode ser em qualquer lugar, de repente, né? Sair da cama, né? Vamos sair da cama, vamos para qualquer lugar que ambos decidem. Não precisa ser o convencional. Não. Então, procurar um homem na cama, que eu digo cama no sentido procurar esse homem como o meu homem, meu parceiro, o meu desejo, para a mulher é vergonhoso? Mas por quê? Vamos lá de novo lá atrás? Lá atrás,
tinha aquela teoria que os homens iam para a zona para ter a relação deles, a experiência deles, e as mulheres tinham que ficar quietas em casa, virgem, esperando o príncipe encantado. Então, quando hoje ela vai buscar, no inconsciente dela tem o quê? Tô puta, tô safada, estou sem vergonha, estou buscando meu marido. E essa é a maior queixa dos homens. Então, quando a mulher busca um homem, ele se sente desejado, admirado, querido, e ela me quer, a fêmea, macho. Quando o homem busca uma mulher, isso é mais natural. Agora, como que eu vou buscar alguém? Como que eu vou estar com essa pessoa? Como eu vou ter uma intimidade com essa pessoa se eu nem mesma sei o que eu gosto? É possível saber quando a mulher tem orgasmo? Claro que é. E se você me permite, né, Freud dizia que nós temos um mini pênis. A mulher. A mulher tem um mini pênis. A mulher tem um... E que estimulando, que é o um clitóris, mini pênis, né? sim. E esse clitóris estimulado é impossível não orgasmo. É impossível. Então, vai da fala dos dois, da abertura dos dois. Abertura, essa abertura, é a palavra. a permissão dos dois de falar sobre isso. Às vezes na sessão eu falo sobre isso e todo mundo fica vermelho, impactado. Poxa, são casados, tem a bênção do Papai do Céu, por que não se soltar? Por que não se largar? Por que não? O maior prazer do homem na terra é a relação sexual, sabia? Está na Bíblia. Sim. Está na Bíblia Sim. escrito. O maior prazer, a maior bênção do homem na face da terra é a relação sexual. Está lá escrito, não sou eu que escrevi. Pois é. E aí, eu gostaria de colocar o seguinte aqui. Ó. Lá atrás, séculos atrás, não tínhamos cidade, ou as cidades eram rudimentares totalmente. Não tinha veículos, carros, enfim. Veio a Revolução Industrial e assim foram aparecendo as cidades fortificadas e modernizadas, etc. e tal. Toda a modernidade que hoje está aí. Lá atrás, voltando de novo, lá para um passado bem longínquo, o homem e mulher tinham 10, 12, 15, talvez até 20 filhos. O ar, sim. Mas vamos partir do princípio, o casal vivendo junto e tendo filhos, tendo uma família. A mulher, inclusive, no passado não se ouvia falar em cesariana, né? Não. Hoje, praticamente as mulheres não ganham filho sem ser por cesariana. Houve toda uma mudança, né, de costumes, de tudo, e até a mulher, de repente, não é mais aquela fortaleza física, né, de muitíssimos anos atrás, né? Então, toda essa modernidade, toda essa incorporação de conceitos modernos também, certamente, cria dificuldades numa relação, né? Não sei se tu concorda com isso, Sim, né? sim, Dessa dita modernidade hoje, da pressa, da correria. O anticonceptivo ajudou bastante, a mulher se soltar. A mulher pode se soltar sabendo que ela não vai engravidar. Sim. Porque há anos e anos atrás, uma relação sexual era um filho. Não tinha como não ser. Então, como que a mulher poderia negar o marido? Mas ela pode se soltar e, ao mesmo tempo, ela pode se preocupar, Sim, né? Porque ela pode achar que não deu certo o contraceptivo. Sim, sim. E pode, de repente, engravidar quando não deveria. Tem mulheres que é bem importante o que você está colocando. Olha só. Tem mulheres que quando elas fazem um procedimento cirúrgico para não ter mais filho, é outra pessoa. Ela se solta, ela fica esvoaçante, ela se arruma, ela se prepara, ela recebe o homem dela. Ela tem aquela... Ela consegue se soltar e ela vai ao orgasmo, ela vai a um prazer melhor. Quando ela tem aquela apreensão, aquela preocupação que pode engravidar, mesmo tomando os devidos, digamos, comportamentos para não engravidar, sempre tem aquela possibilidade de estar grávida ou ficar grávida. Então,
digamos, os instrumentos, os métodos que uma mulher utiliza para não engravidar, também tem muita interferência na relação sexual. E depois que houve a pílula, foi o que, em 1960, eu acho, não tenho bem certeza, a Sim. sexualidade feminina é vista de outra maneira, eu me permito, eu estou protegida, eu posso ter o meu prazer sem me preocupar que eu vou engravidar. Ela se solta. Sim. Mas voltando de novo naquilo, eu me solto, mas eu tenho que conhecer o meu corpo. Aí o homem vai ter que descobrir o que a mulher gosta. Como? Então começam as preocupações com o homem. E muitos homens não buscam fazer esse conhecimento. Não. Na tua opinião? Infelizmente, não. É. Porque esse homem tem aquela educação Então, lá atrás que ele tem que ele falha muito também, né? Ele tem que... Homem e mulher. Naquela pergunta inicial. A comunicação. As pessoas têm que falar o que gostam. Claro. Bom, agora nós estamos já indo para o final da nossa entrevista, mais algumas perguntas aqui. Sim. Mas eu gostaria de te dizer o seguinte, acho que tu concorda, né? O casamento convencional, aquele lá de trás, no cartório, na igreja, tarará, extremamente, digamos assim... Um ritual, né? Todo aquele ritual e até que a morte os separe, acabou, né? Parece que acabou. Em algumas situações está acabando. Pois é, e aí, infelizmente, né, mesmo que existe até essa entrevista aqui no sentido de fazer vingar a possibilidade de uma relação duradoura. Até porque tem questão dos filhos, né? Porque por mais que tu dissesse que não separei por causa dos filhos, mas os filhos são parte importante. Muito. Família, né? Família. Família, né? Senão fica uma família disfuncional. Uma família funcional é pai, mãe e filho. E a gente sabe, não pode negar, seria hipocrisia, que numa separação, daí os filhos vão conviver com outro pai, duas casas. ou padrasto, ou vice-versa, uma madrasta, e que não é fácil essa adaptação, não, né? É bem complicado, sim. Ok. Bom, mas aí também tem a questão hoje, modernamente, das solidões, tanto de homem como de mulher. Eu preciso te perguntar, tu é a favor de ferramentas, enfim, de objetos que ajudam a minimizar uma dificuldade de desejo que não pode ser realizada? Como digamos, os brinquedos eróticos que você está falando. Brinquedos eróticos. Isso, perfeito. O uso do vibrador, sim, tu é a favor? Perfeito. Mas então você é a favor também do alto prazer que se apregoa tanto hoje? Aí nós estamos diante de um impasse. Se eu olhar cientificamente, o alto prazer está tudo certo. Uhum. Se eu olhar biblicamente, o alto prazer é condenável. Por isso que, se você pegar é importante nós dividirmos os conceitos, né, Vitor? Cientificamente, o prazer, ele é liberado. Eu vou sair com alguém hoje, vou sair com outro amanhã, importa que eu tenho prazer, eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida. O que importa é isso. O que importa é isso, o prazer imediato. É ser livre para... Livre para mim fazer o que eu quiser da minha vida. Às vezes eu cito aqui o Padre Zezinho, né? Queira ou não queira, pode ser retrógrado para uns, cafona, etc e tal. Sim. Mas ele tem uma música, porque é um cara super inteligente, que ele fala nas facilidades do tempo moderno. Sim. Então, muita facilidade também é um problema, né? Eu diria assim, não é nem do mundo moderno, eu diria que hoje é mais aberto, você sabe mais as coisas. Isso existia também lá há muitos anos atrás. Sim, ok. Só que nós temos assim uma necessidade que, cientificamente falando, o orgasmo, o autoprazer, a automasturbação, cientificamente está tudo certo. Vamos agora para o mundo espiritual. Biblicamente está errado, por isso que o Papai do Céu diz que
Se é para abrasar-se, então que se case. Pois é, eu até vou citar aqui um trecho meio longuinho, mas que é importante, porque de repente muita gente nem sabe, né? E isso se trata lá de uma época de Cristo, mas que vale até hoje. Não adianta, vale para um casal que queira viver de forma muito forte e ter uma relação durável. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, isso é numa carta de Paulo aos Coríntios. Sim. E também semelhante à esposa, a seu marido. Sim. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. E aí ele diz o seguinte, uma coisa muito importante: não vos priveis um ao outro. Significa que aceita a relação contínua, de repente, se puder, quem sabe do casal, frequente. Quiser ser até diária, né? Enfim. Salvo por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Sim. Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios 7, de 3 a 5. Então, já na própria Escritura Sagrada tem uma referência de dar importância à relação sexual, né? Se você pegar o mundo espiritual, mais especificamente a Bíblia, ela fala em fornicação e ela fala em adultério. Fornicação são pessoas solteiras tendo prazeres. Adultério são pessoas casadas que vão em busca de uma outra pessoa. Então, espiritualmente falando, a fornicação é um erro, não deve ser feito. E o adultério é algo condenável. Agora, cada pessoa ela tem os seus direitos, as suas teorias, as suas concepções, a sua fé. Então, se a pessoa... E as suas necessidades. As suas necessidades. Se ela acha que a automasturbação para ela é uma coisa prazerosa e boa, ok, é muito eu, né? Não é uma teoria que vai dizer não assim. Então, aí entra a fé, entra os princípios, entra de novo a educação de origem, entra aquele kit completo de origem que a pessoa traz para o casamento. Tu quer dizer que teoricamente não seria o ideal no caso do alto prazer, mas que é difícil também julgar também. Eu prefiro não julgar, por quê? Porque a pessoa, ela é dona de si, ela tem que saber o que é bom ou não para ela. Como assim no casamento, né? Tem muitos casais que eles condenam os objetos de prazer. Então, é a fé da pessoa, é a crença da pessoa que vai determinar o que ela quer com aquele casamento. Mas, porém, se você olhar assim, dificilmente um casal, ele trata a mulher como deve ser, ou trata o homem como deve ser. E entra a palavra julgo. Cônjuge, as pessoas falam meu marido ou meu cônjuge, porque, mas elas não entendem o que é o meu marido, o que é a minha esposa. Por isso que o amor homem e mulher, ele está praticamente, vamos dizer, escasso, não existe. Por quê? Porque eu te dou um abraço, tá? Eu estou casada, eu quero um abraço. O meu marido não me dá um abraço, eu fico de bronca. Peraí. Então, que amor é esse? Sim. Que eu quero só dar, mas eu também quero de volta. Se eu quero de volta, é gostar. Claro. Então, é muito complexo, é muito subjetivo, é muito questionável os princípios e valores de cada um. Aí, quando uma pessoa no consultório me pergunta sobre isso, e quando ele vem me dizer, Cleli, eu adulterei, tem homens, geralmente homens, tá? Chegam pra mim e dizem assim, Cleli, eu amo a minha mulher, mas eu traí. Eu falei, você não ama, porque o amor não causa danos. A mesma coisa a mulher. Eu amo, Cleli, eu quero ficar com meu marido, eu traí. Então você não ama seu marido, você gosta muito dele, por toda aquela bagagem que ela vem para o casamento. Então, o ideal é não julgar as pessoas. O ideal é ouvir a queixa, trabalhar a queixa e ver o que a gente pode fazer com esse casamento que está esfacelado. Ok. Agora, sim, indo mais para o final e já quero que tu deixe uma mensagem para os casais, para os namorados, enfim. Eu faço a seguinte colocação, assim, nem é bem uma pergunta. Sim.
existe hoje uma superexposição, né, da beleza, né, tanto homens e especialmente as mulheres buscando ser mais bonitas, mais esbeltas, enfim. Há todo um aparelhamento, né, hoje, academias, tratamentos de beleza, etc, etc e tal. E existe também, na própria questão do vestuário, uma exposição que torna Uma sensualidade. homens, mas especialmente mulheres, mais vistosas. E isso, obviamente, mexe com os homens, né? Claro que vice-versa também, mas muito mais a mulher, acredito eu, provoca no homem. Aí nós tínhamos falado naquela conversa preliminar, tem um casal, está relativamente bem na sua relação, mas aparece uma terceira pessoa, tem uma paixão repentina por uma terceira pessoa. Tudo isso, e até baseado em cima desse novo mundo que está aí, que é as relações, ou melhor, os meios eletrônicos aí, as redes sociais, comunicação, Instagram, Facebook, papapá, TV, etc e tal, internet. É difícil, muitas vezes alguns não sabem lidar com isso ali, né? Então eu aproveito para tu falar sobre essa questão, que é também uma situação que pode acontecer para um casal e que deveriam ter maturidade para superar aquilo ali, porque é só uma coisa momentânea. E já, ao mesmo tempo, dar a tua mensagem de como deveriam as pessoas agir para fazer durar um relacionamento, um casamento. Vitor, olha só. Esbarramos de novo aonde? Comunicação. Qual é a pessoa que vai dizer para o parceiro, eu estou me apaixonando? O outro vai pegar mas cata tua mala e vai embora. Sim. Tá? O que acontece hoje, né? As pessoas têm um vazio na alma. Mas se eu perguntar para você, para as pessoas, o que é alma? As pessoas não sabem dizer o que é alma. Alma são todos os meus sentimentos. É o que eu sinto. Esse vazio, ele praticamente... É alma. Ele tá tomando conta. Ele é um buraco. Ele é um buraco. Então, se eu te beliscar, você vai falar, ai, é a sua alma que doeu. Então, o que eu vejo? As pessoas estão no vazio da alma, o vazio. E elas procuram, no mundo externo, o preencher esse vazio. Elas querem se sentir amadas, olhadas, desejadas. Eles querem se sentir vistos, olhados, tudo certo. Mas isso sobrepõe a autoestima, a autoimagem, o autogostar. Porque daí a pessoa vai lá fora, no externo, preencher algo que está dentro. Então ela acha que fazendo tudo isso no corpo, que está tudo certo. É uma saúde, é uma estética, é uma beleza. Mas se você conversa, há uma necessidade exagerada disso. Então esquece que nós temos um vazio. Esquece que nós temos um espírito. Esquece que se eu alimentar o meu espírito, eu vou preencher a minha alma. Claro. O que é esse espírito? Não estou falando de igreja, placa de igreja. Não, eu estou falando de Deus. As pessoas, em vez de ficar muito, muito preocupadas com tudo isso, que é válido, mas não tanto exagero, elas tinham que reservar um tempo para meditar no Papai do Céu, ver o que ele quer, como é que é isso, como é que é essa existência. Tem pessoas que elas não gostam de ficar sozinhas e nem no silêncio. Elas chegam em casa ligando tudo que é eletrônico, porque eles têm que ter barulho. E eu costumo brincar com as pessoas isso assim. Isso denota ou sinaliza que a pessoa está tendo um... Tá vazia. Vitor, eu falo isso com convicção porque eu converso com pessoas assim. Então, o que elas me dizem? Eu pergunto assim, você pensa no que você está pensando? Como? Você pensa no que você está pensando? Elas não sabem. Como assim, Cleli? Pensa no que você pensa. Não. Porque eu chego em casa, eu vou apertando tudo que é botão, som, TV. Quando elas param para pensar, vem um buraco. Elas correm para um psiquiatra.
Nada contra, tudo certo, quando há necessidade, e tomam umas bolinhas. As bolinhas fazem elas dormir, as bolinhas fazem elas ficar alegres, as bolinhas fazem ela ficar menos ansiosa. Pode, deve procurar ajuda, mas Vitor, aqui, ó, se o vazio é na alma, a minha alma são sentimentos, eu procuro no externo preencher isso, alguma coisa errada tem. Ok, mas daí só para... Acho que é excelente a tua abordagem, mas para ajudar também os... Além dos psiquiatras, muito mais, digamos, os psicólogos e psicólogas, até já entrevistamos aqui, que fazem um trabalho de terapia, né? E que ajudam. Tu está colocando essa questão importante também da atenção ao espiritual, né? Precisa, porque olha só, como a alma é sentimentos, a terapia trabalha com os sentimentos. O espiritual, a terapia não trabalha, não importa qual é o título do profissional, psiquiatra, psicólogo, terapeuta, não importa. Exato. Então a pessoa tem que buscar o mundo espiritual. Claro. O que é buscar o mundo espiritual? Encontra algo que preencha o espiritual. Preencha no espiritual, preencha a minha alma, que são os meus sentimentos. Qual a mensagem que eu deixo para os namorados ou namoridos ou esposo e esposa? Já que é tão forte essa semana e essa data do Dia do Namorado, então deixa essa mensagem. Cada um dentro da sua privacidade, cada um dentro do seu orçamento, cada um dentro dos seus sentimentos, faça algo diferente. Mas esse algo diferente, eu gostaria que estivesse uma fala. Minha esposa, meu esposo, meu namorado, minha namorada, meu ficante, o que você gosta em mim? O que você gostaria que eu mudasse com a sua ajuda? Ou seja, é uma queixa, há um sentimento e eu me proponho a mudar. Claro. Porque esse momento, ele é muito mercenário, digamos assim, né? Então, vai lá, curte a sua esposa, curte marido, seu marido, namorado, não sei o título que você dá para isso, mas fundamentalmente, assim, ó, faça diferente. Conversa com ele. Nós estamos tanto tempo juntos, o que você gosta de mim? Na terapia a gente fala qualidade boa e qualidade ruim. Legal. Nós não botamos defeito. Defeito é uma coisa meio aleijada. Então, o que você gosta de mim? O que você não gosta de mim? O que você quer que eu mude? Vamos propor assim, ó. Vamos propor assim, uma mudança até final do ano. Uma coisinha só. Pronto. Eu acho que eles restauram, renovam. Já é um avanço. Já é um avanço. Legal. Mais alguma coisa? Acho que falei demais? Não falou demais, não. Aliás, poderíamos falar muito mais, né? É verdade. Meu Deus do céu, esse assunto aí, esse tema vai longe. E eu amo falar sobre isso porque é o meu dia a dia. E claro, numa outra oportunidade, quem sabe aqui na Web TV Fronteira Noroeste a gente possa reunir mais pessoas para conversar sobre temas dessa natureza. Sim. Num espaço maior, né? Sobretudo quando então estiver já sendo superada a pandemia. Cleri, muito obrigado. Obrigada, foi uma a você. honra, foi um grande prazer tê-la aqui. Foi muito importante que ajude pessoas, de repente, a nossa fala aí. E você também tem o teu consultório, né? Você pode até fazer uma citação aí do endereço, pode fazer a tua propaganda também. Meu consultório é pertinho da Livraria da Paz, ali na Borges Fortes. Ok. Obrigado a todos os nossos internautas e até uma próxima entrevista. Obrigada, um abraço.